Foi em Oliveira de Azeméis que o Futebol Clube do Porto garantiu acesso à próxima fase da Taça de Portugal após vencer a Escola Livre de Azeméis. 7-0 foi o resultado final de um jogo em que as diferentes forças se notaram logo desde o início. Foi no primeiro minuto do jogo que Rafa fez o 1-0 com a assistência de Gonçalo Alves. Pouco depois, aos 4 minutos, Júlio Coco desbloqueia a jogada com toda a qualidade individual e remata cruzado, sem hipóteses para Domingos Pinho. Aos 12 minutos, foi a vez de Gonçalo Alves marcar. A assistência foi de Coco, atrás da baliza, mas Gonçalo finalizou de primeira e com classe. Até ao intervalo ainda houve mais um golo. Aos 15 minutos, numa jogada coletiva bem construída, Poca assiste Andrés Castanho para o 4-0. Na segunda parte, o jogo não teve falta de empenho, esforço nem qualidade, mas teve falta de golos. Esses chegaram já perto do final da partida. Aos 19 minutos, Poca remata forte e colocado de meia distância. Um grande golo a contrariar, finalmente, a boa exibição de Domingos Pinho na baliza da equipa da casa. Depois do 5-0, rapidamente surgiram os outros dois golos. O 6-0 foi conseguido aos 21 minutos, recuperação de Rafa e assistência para mais um golo de Júlio Coco. O internacional italiano marcou 2 e assistiu 2. Aos 22 minutos, Coco arranca para a baliza e oferece o 7-0 final a Poca. Vitória portista, sem qualquer golo sofrido por Tiago Rodrigues, que garante a passagem do Futebol Clube do Porto à próxima fase da Taça de Portugal. De regresso ao escalão máximo do basquetebol e ao Dragão Arena 2 anos depois, o Maia Basket viu Preston Purifoy converter a passe de Kyle Locke os primeiros 2 pontos da partida. Entrou melhor o Futebol Clube do Porto, respondeu o Maia Basket por Kurt James, um dos 3 norte-americanos da equipa maiata com melhor relação com o cesto. Os Dragões mantiveram sempre as devidas distâncias e fecharam o primeiro período em 19-13. 6 pontos que viriam a ser 10 no final do segundo período e para isso muito contribuíram os 6 lances livres convertidos com 100% de eficácia por João Soares, que ao intervalo somava 11 pontos. E ainda a prestação de Kyle Locke, o extremo poste norte-americano, concretizou com total eficácia 3 lançamentos de campo, 1 de 2 pontos e 2 da linha de 3 pontos, o que valeu por isso um resultado de 44-34 ao intervalo. A segunda parte trouxe o Maia Basket mais apático e um Futebol Clube do Porto a cumprir. Os Dragões impuseram o maior fosso até então, 20 pontos que resultaram num 70-50 e Sasha Borovniak era o melhor exemplo do que ainda estava por vir. O poste concretizou 12 pontos, prefazendo 15 no final do terceiro quarto. João Lucas e Frederick Sims eram os mais produtivos da equipa maiata e este triplo do norte-americano encerrou as contas do terceiro quarto em 75-59. A história não mudou muito de rumo no quarto e último período. O Futebol Clube do Porto regressou às vitórias no campeonato após levar de vencida a equipa maiata por 102-80. Nota para Brad Tinsley, que esteve muito perto do duplo-duplo, com 11 pontos e 9 ressaltos, e para João Soares, considerado o MVP do encontro, com 19 pontos, 4 ressaltos e uma assistência. No calendário dos azuis e brancos segue-se a Taça Hugo dos Santos, que leva os Dragões a Lisboa para a meia-final com o Benfica. Segundo o derby portuense da época e sob o assíduo olhar atento do presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. O Boa Vista entrou em campo com a missão de provar que a derrota por 3-0 em setes da primeira ronda tinha ficado para trás das costas, e assim foi. As boavisteiras aproveitaram a desatenção portista para impor um parcial de 19-13. Bia Santos ainda deu mote para manter o Futebol Clube do Porto em jogo, com uma recuperação para 22-18, mas o sprint azul e branco não evitou a derrota pelo parcial de 25-19 no fim do primeiro set. A AJM Futebol Clube do Porto encerrou este capítulo e escreveu um bem diferente no segundo set. E a palavra certa para o descrever é arrasador. 9 pontos consecutivos sem resposta valeram um fosso de 10 pontos ao Futebol Clube do Porto, com parcial de 12-2
e mais adiante 21-6, fruto de uma série de 6 pontos consecutivos. O Boa Vista não teve, por isso, argumentos suficientes para contrariar a superioridade azul e branca. 25-10 para os Dragões, a repor a igualdade em setes. No terceiro set voltou a mandar o equilíbrio. Ia na frente o Futebol Clube do Porto com um parcial de 9-6, recuperou terreno o Boa Vista para um parcial de 9-9 e assim se ia mantendo o encontro, aberto com os pontos a serem discutidos até à última. O que é certo é que mesmo com a equipa achadrezada a morder os calcanhares ao Futebol Clube do Porto, desde o parcial de 10-9, as portistas nunca mais tiraram os olhos da liderança do set e para isso muito valeram Bárbara Gomes, Juliana Antunes e Bia Santos, 25-23, a fechar o terceiro set. O quarto e último set pareceu espelho do segundo, com a AJM Futebol Clube do Porto a deixar vincada a supremacia azul e branca. 12 pontos consecutivos e um fosso na casa das dezenas resultaram num parcial de 15-2. A dinâmica manteve-se até final, 3-1 em setes, para a JM Futebol Clube do Porto com parcial de 25-9. Bia Santos voltou a ser a mais concretizadora da equipa portista, com 28 pontos. Já lá vão 15 vitórias consecutivas no campeonato e a próxima jornada reserva um derby com o Sporting